Fala, Tracastas, tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto episódio do projeto de extensão pela UEA. Ei, palmas silenciosas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Luana, que vai falar pra gente do que ela faz ali pela UEA. Pode se apresentar, Luana. Sou Luana Ribeiro, faço faculdade na UEA de Engenharia de Cultura e Automação. Bacana, um curso diferente, nunca veio aqui. Nunca? Não tivemos oportunidade ainda. O que o curso de controle de automação faz? Estava esperando essa pergunta. Geralmente as pessoas nunca sabem. Eu, de fato, não sei. Não sabe. E tu é amigo dela, né? Resumindo, o que muita gente espera do curso de controle de automação é uma área automatizada, né? Ver aqueles robozinhos tirando emprego de várias pessoas, de vários setores. Ah, você é a vilã da história. É. Pode cancelar o episódio. Não. Então, não basicamente, né? Mas a área de controle é uma área bem abrangente. Ela abrange várias áreas, como, por exemplo, mecânica, elétrica, computação. Então, a gente mexe com um pouco de tudo. A gente tem um ditado popular que a gente é tipo um pato. Sabe o que o pato faz? O pato nada, anda e voa. Só que ele não faz nada dessas coisas direito. Isso é o curso de engenharia e controle de automação. A gente faz de tudo, só não faz direito, mas a gente tenta. Mas é um curso muito bom, que, graças a Deus, ele está crescendo muito, né, no mercado, principalmente na área da indústria 4.0. Né, a gente vê, assim, por exemplo, que hoje em dia tudo é automatizado, né, nossa própria residência hoje em dia é automatizada. Então, é uma área que está tendo a crescer cada vez mais. Me especializei no técnico, antes de fazer a área, em mecatrônica. Só que aí eu quis fazer letras, quis me perder no meio do caminho. Aí minha mãe falou assim, tu quer fazer letras? Não, tu não vai pegar ônibus. Vai fazer um ano, vai passar um ano trabalhando no distrito para te poder ver se realmente tu quer isso. Aí passei um ano trabalhando no distrito, falei, mãe, eu vou fazer engenharia. E hoje faço engenharia de controle de automação na Universidade do Estado do Amazonas. Então, peraí. Você Só perdeu. Pra eu me situar nessa história. Tu chegou a fazer letras, chegou a se matricular ou nunca aconteceu? Passei, mas minha mãe não deixou. Ah, entendi. E aí, até você entrar no curso de engenharia, foi quanto tempo? Me formei no ensino médio em 2017, em 2019 eu entrei para cursar automação. Então foi um ano aí trabalhando. Entendi. Um ano trabalhando ainda sem estudar curso superior, nada disso? Não, só com técnico. Galera, acabaram de me passar no ponto aqui que eu fui um tremendo do mal educado e precipitado e esqueci de apresentar o meu colega aqui, Antônio. Você já me conhece, né? Eu sou o Antônio, eu sou de Química e eu vou apresentar aqui o podcast junto com o Guilherme hoje, de novo. Se o Guilherme deixar. Se o Guilherme deixar, né? Que foi meio difícil. Aproveita aí e já toca o bar. E aí, Luana? Você agora em qual período tu tá de controle de automação? No nono já. Nono período? É. Meu Deus. Já fez muita coisa na faculdade, né? Já. Eu soube que você participa de um projeto de P&D. Participo. Você participa de... Há um ano e alguns meses já. Você... Queria que tu contasse, assim, por alto, uma definição básica, assim, de muita gente, porque eu descobri, assim, que tem muito calouro assistindo nossos episódios. O que é o projeto de P&D? Tá aí uma coisa muito legal, porque quando eu entrei na faculdade eu não tinha noção do que era um PAIC, o que era um PROEX e o que era um P&D. O P&D, eu acho que ele é um dos projetos que está acima do PAIC e do PROEX, né? O P&D ele é mais um projeto de pesquisa e desenvolvimento, como o próprio nome já diz, mais elevado, no qual a gente desenvolve projetos mais elaborados, no qual demandam mais conhecimento técnico. Então, eu acredito que para calouro, que não tem uma grande bagagem, o P&D ainda não seja algo... Um negócio meio fora da alçada. Isso, um negócio meio fora da curva. Então, por isso a gente sempre começa com o PAIC. Então, eu sempre costumo dizer que o P&D é algo evoluído do PAIC. Eu comecei com o PAIC, né? Então, quando eu entrei, eu descobri o que era o PAIC. E aí, eu comecei com o PAIC, aí que eu vim descobrir que o PAIC está aqui, né? Você começa a ter uma pesquisa, uma linha de pesquisa, você começa a montar seus projetinhos, aí vem o P&D. Uma coisa mais elaborada, uma coisa maior, uma coisa que demanda mais conhecimento. Tu também já fez um P&D lá na Oeste, não foi, Guilherme? Fiz um biquinho de P&D. Bem bacana também. Foi bacana. Mas a experiência é boa porque te exige um pouco mais de maturidade realmente. E
Eu colocaria... É quase um nível de estágio, só que na pesquisa. Entendeu? Você tem mais ou menos se você entra como pesquisador júnior, né? Mais ou menos o nível de um estagiário ou... O meu P&D conta como estágio, inclusive, né? Olha aí, queria ter essa sorte. Um lance que eu queria te perguntar, aproveitando que é a primeira vez que a gente está entrevistando uma pessoa da área, antigamente a gente ouvia falar de mecatrônica, né? Você comentou que fez o técnico ainda com essa nomenclatura. E aí veio, agora mudou, né? Controle de automação. Mudou alguma coisa essencialmente no curso ou é só questão de nome mesmo? Eu acho que tirando a grade, assim, grade curricular mesmo, que algumas matérias mudam, né? Saem, entram, mas tirando isso, só o nome que mudou mesmo, na própria faculdade. Que eles trocaram de mecatrônica para engenharia de controle de automação. E você comentou que tem muita coisa em comum com elétrica, eletrônica, computação. Normalmente eu vejo muito esse pessoal andando junto lá na ESH e às vezes fazendo as mesmas matérias ou coisa parecida. Queria que tu desenvolvesse isso um pouco pra gente, assim, tipo, onde é o quadrado de cada um, assim? Tem alguma separação? Pra gente? Pra gente tem. Por exemplo, assim, a gente vê um pouco da grade de cada um desses cursos, né? Por exemplo, a gente tem a matéria de mecânica, mecânica 1, mecânica dos sólidos. A gente tem estrutura de materiais, coisa que a grade do pessoal de mecânica tem. A gente tem... Controle e automação. Controle e automação. A gente tem linguagem de programação 1 e 2, e nossas aplicativas também, sei lá, redes de computadores, redes neurais. Então, tipo, tem um pouco ali da computação na nossa grade. Tem, por exemplo, circuitos elétricos, laboratório de circuitos elétricos 1 e 2, eletrônica digital, um pouco que vem da elétrica. Então, a gente tem um pouquinho de cada curso dentro da nossa grade, entendeu? E isso permite até mesmo que a gente migre para a grade deles, assim. Já viu muito aluno de controle de automação pagando matéria com outras pessoas, né? Coisas que o pessoal da química não conseguem. Não. Né? Limitadíssimo isso. Pois então a gente tem essa coisa boa, assim, da nossa grade. E aí grade. isso remonta para aquilo que você falou do pato antes, né? Do pato. Vocês meio que aprendem um pouco de tudo. A gente aprende um pouco de cada coisinha. E na hora... E sabe o que é legal? Por exemplo, assim, eu sou mais fã da área da elétrica do que da mecânica. Então a gente se descobre um pouco lá, fazendo assim um pouco de cada coisinha, entendeu? E, por exemplo, tem gente lá que gosta, sei lá, mais de mecânica, mais da computação, do que gosta mais eu já vi muitos amigos meus que, por exemplo, durante o curso de controle de automação se identificarem muito com a computação e trancarem a automação e ir para a computação. Né? Acontece demais que 2, 3 amigos meus fizeram isso. Porque se descobriram dentro da grade, né? Viram um pouquinho de cada e se descobriram ali no meio. Entendi. Isso é muito legal. E agora, para aprofundar mais no que deve ser o tema do nosso episódio, mas como é que essa flexibilidade... Você sente que essa flexibilidade te ajuda a desenvolver o teu projeto? Você diz na minha grade? Essas competências diferentes. Sim, ajuda muito. Porque, por exemplo, falando um pouco do P&D em si, do que eu desenvolvo, a gente desenvolve um sistema de automatização de um processo de etiquetagem que ele é feito dentro do Polo Industrial de Manaus. Então, a gente tem, resumindo o projeto, a gente tem uma linha de montagem de memórias, toda automatizada, a montagem dos componentes, a soldagem, toda automatizada, e chega no final do processo, que é feita a parte de etiquetagem de código, né? Então, é feita manualmente. Chega ali, eu acho que umas 2, 3 mulheres, elas sentam numa mesa, pegam uma bandeja com 75, umas 50 memórias, dependendo do modelo, e elas manualmente pegam a memória, etiqueta, passa ali um leitor de código de barras para validar, uma a uma. Então, poxa, é um processo ali, cada memória leva em torno de 3 a 5 minutos para elas fazerem isso, manualmente, tendo experiência no processo. E o meu P&D é justamente automatizar isso. Ou seja, ao invés de ser mulheres, pessoas fazendo aquele trabalho manual, vai ser feito através de um braço robótico. O braço robótico vai ali, vai capturar a memória. Ele vai fazer também, além da colagem da etiqueta, ele vai fazer uma pré-inspeção para saber, né, a integridade da plaquinha. Ele vai fazer a parte da etiquetagem, vai fazer a leitura e vai devolver. Então, hoje em dia, ao invés de fazer isso em 3 a 5 minutos para cada memória, ele faz isso em 6 segundos. Ou seja, eu ganhei ali um bom tempo, né, de vantagem, de produção. Então, o que essas 3 áreas abrangem? Por exemplo, eu tenho a área da mecânica. Para fazer ali o modelo, por exemplo, da garra,
do etiquetador, dos suportes, tanto da câmera quanto do SR2000, foi feita ali uma modelagem em 3D. Foi feita uma impressão 3D, né, para teste, depois vai ser usinado, e isso envolve a mecânica. A parte que está por trás desse fluxo, a programação, a integração, a comunicação, é a parte da computação, né? E a parte, por exemplo, do quadro geral, porque até isso, acho que quem desenvolveu no P&D é os bolsistas, isso é a parte da elétrica. Então, tem um pouquinho de cada dentro do meu P&D. Então, por isso que é muito legal também o curso de controle de automação, porque além de abranger tudo, você vê tudo realmente dentro do desenvolvimento. E nesse P&D, todos nós somos alunos de controle de automação. Então, tem aluno de controle de automação na mecânica, tem aluno de controle de automação na elétrica e tem na computação. No meu caso, eu sou responsável por fazer a rotina e o fluxo do robozinho, né? Então, 3 alunos que desenvolvem esse projeto foram levados para São Paulo para fazer uma capacitação do curso, né, do treinamento da marca do robô, não sei se eu posso falar, da marca do robô no qual a gente trabalha. E aí a gente foi capacitado justamente para fazer essa manipulação dele. Então, querendo ou não, tem uma parte de mecânica e uma parte de elétrica e tem a parte de computação, tudo nesse treinamento. A gente aprendeu a programar o robô, a gente aprendeu a ver a parte geral da elétrica para a gente montar o quadro dele. E a mecânica também, né? Porque a gente implementa coisas nele. Então, é bem interessante. E são quantos bolsistas nisso? Cara, trabalhando com você? O tamanho da equipe. Atualmente, reduziu muito. Reduziu muito, porque como é um projeto grande, mas também é um investimento caro, muitos foram desligados durante o processo. Hoje em dia... Mas precocemente ou... Durante. Dentro do planejamento, durante. assim. Hoje em dia a gente está com 1 ano e... Vai fazer 1 ano e 1 mês de projeto. 3 bolsistas da área de controle, que estavam no grupo de controle, porque nós somos 2 times, foram desligados. Entendeu? Antes do término. Antes do término. Do projeto. Agora a gente teve uma renovação, né? Devido... A gente precisa... Porque um projeto desse porte, como vocês puderam ver, a gente automatizou um processo de 5 minutos para 6 segundos. Então, todo um processo foi estudado. Teve a demanda do robô, da capacitação do robô, teve a montagem do processo mecânico, teve todo um estudo, toda uma análise, então tudo isso leva tempo. Então, a gente precisou de uma renovação. Com essa renovação, teve mais redução ainda, mais cortes ainda. Então, hoje em dia, eu acredito que nós... Alunos, uns 5, 6 alunos. Mas tem professores e graduandos também que ajudam ali no circuito, né? E qual era o tamanho original da equipe? Mas éramos... 15. Não, alunos, contando só de controle, nós éramos 11, eu acho, uns 8. Uns 8 alunos. Então, Bom chute numérico. mas, é aquilo, né? Saíram pessoas e entraram pessoas. Entendeu? Então, a gente via que a gente está precisando de pessoas capacitadas nessa área. Por exemplo, na área da mecânica. Tem pessoas lá que são responsáveis só para fazer a modelagem de uma peça e a impressão daquela peça. Coisa que anteriormente a gente não estava tendo alunos capacitados para aquilo. Por isso que eu digo que um P&D ele é algo mais elevado que um PAIC. A gente precisa realmente de pessoas que já tenham ali um conhecimento, uma capacitação. Então, é sempre assim, entendeu? A gente está precisando de mais pessoas, sei lá, na área da integração ali, que sabe mexer no CLP, por exemplo. Não está tendo gente aqui, então sai tu e entra tu. Né? E é comum, né? Um pouco diferente do que acontece no PAIC, eu acho, mas o P&D ele muda muito ao longo do projeto, né? Muda. A proposta inicial é uma, às vezes termina de um jeito com um viés a mais ou a menos. E como a gente trabalha para terceiros, isso tende a mudar ainda mais. Porque a gente depende do cliente. Isso, né? a gente sempre tenta se encaixar, ali no que o cliente deseja, né? Querendo ou não, ele que manda, né? No final das contas. Ele paga. E quer perguntar alguma coisa, Tony? Eu não sei muito bem o que perguntar, assim, porque eu particularmente também não tenho tanto conhecimento assim na área do P&D. Foi inclusive uma das motivações que eu quis te trazer aqui hoje era para aprender. Para explicar um pouco mais, porque é uma área que não tem tido tanto enfoque lá na faculdade ultimamente, pelo menos no curso de Química, assim, eu não tenho visto tanto enfoque para turma que entrou recentemente agora. E eu sou do 5º período, né?
Tipo, uma coisa que eu vejo muito, realmente, a parte do P&D dentro da UEA é realmente um pouquinho mais afastado para muitos, né? Porque, geralmente, se eu escuta mais falar do PAIC, do PROEX, mas eu acredito porque o P&D ele é um pouco mais... Ele é mais limitado, até porque ele requer investimento, né? Por exemplo, a maioria dos P&Ds que eu vejo dentro da EST são realizados para terceiros, são realizados para pessoas, empresas de fora. Então, por isso, como requer mais demanda, então acho que é um pouquinho mais raro, né, de se encontrar ali vagas. E geralmente, quando eu vejo vagas para P&D, eles sempre demandam pessoas capacitadas na área da programação. Não sei se vocês já perceberam. Apareceu uma oportunidade, a pessoa tem que ser capacitada na programação XXX, ou então na elétrica. Então, acho que, por exemplo, eu nunca vejo P&D para química, mecânica. Às vezes aparece. Nunca vi. Mas assim, acho que isso é muito reflexo do... É até legal ter tocado nesse ponto, porque é um ponto para reflexão, né? É muito o resultado, assim, do tipo de polo que a gente tem aqui, no polo industrial. É um reflexo dos tipos de indústrias que nós temos. A maioria aqui é voltada, né, para a parte da eletrônica, ou tem algumas automobilísticas e tal, mas... Química mesmo, por exemplo, tem poucas, né? Tem algumas. Até uma luta, às vezes, a gente conseguir estágio por causa disso. Mas já aconteceu, assim, de ter alguns projetos lá na área. Mas, por exemplo, dá para ver no Hub, temos um laboratório de química que faz P&D, né? Não estou parado, agora está voltando. E tem o LSE, que é um grupo gigante com mecânica, eletrônica, elétrica, gente do controle de automação. Então, tipo... Dá para ver a disparidade, assim, como é mais fácil não, mas assim, tem mais rotatividade esse tipo de projeto. E, bom, as razões para isso são muitas. Uma delas eu penso, né, como quem já circulou um pouco no meio, é de que nem todo professor se sente à vontade, às vezes, de aceitar esse desafio também, porque assim como exige mais responsabilidade da gente, bolsista, para eles também exige muita responsabilidade. Sim. Aliás, é o nome deles que vai assinar, né, que vai estar lá no contrato. E quando dá algum problema, se você não cumpre o mínimo que você se dispôs no projeto, a bronca é alta, né? E toda universidade vai em cima daquele cara, porque hoje em dia na UEA essa coisa do P&D é muito importante, inclusive de um ponto de vista orçamentário, né? Sim. Tem muita coisa que a gente conseguiu lá na EST de estrutura por causa dessas parcerias do P&D. E aí, encerra a minha contribuição aí. Esse caso que tu falou que surge o nome do professor, muitas das vezes já está o nome da própria universidade, né? Por exemplo... Também acontece bastante. Alguns P&Ds não são pegos justamente por causa que o nome da universidade, devido a outros professores terem aceito, sei lá, desenvolverem um projeto para empresas, para terceiros, foi por causa que não tiveram um bom histórico com a EST, né? Com outro, às vezes foi outro professor, então ocorre isso também, já vi muito isso. A gente chegou a perder um projeto uma vez no laboratório porque começamos a desenvolver um protótipo lá, o cara foi visitar, achou incrível, quis investir, e aí isso aqui meio que por política interna, quiseram botar um outro grupo de professores lá no meio que levou o negócio lá para cima, e aí o cara deu para trás, e aí nunca mais a gente teve, enfim, várias oportunidades perdidas nesse sentido, mas é aprendizado, uma coisa que você vai se amadurecendo como instituição a ter essas coisas. A UEA também a gente tem que lembrar que a UEA também não é muito, né, ela não é muito antiga, assim, né, é até recente do ponto de vista de alguns cursos e de como nesse meio do P&D. Tu tinha falado no início que tu via o P&D assim como um patamar acima do PAIC. Queria saber como que os teus PAIC... Já fez quantos PAICs? Eu fiz um que durou 2 anos. Renovou e continuou. Eu não sabia que era possível renovar. Como que esse teu PAIC te preparou especificamente para essa tua... Nesse teu projeto? O que era o teu PAIC? Assim, o meu PAIC, ele é um sistema. Ele teve muitos resultados, inclusive. Ele é um sistema de monitoramento de sinais biométricos. Biométricos. Oh, legal. Nada a ver com engenharia, né? Mas a gente tem um protótipo
no qual a gente consegue monitorar principalmente pessoas que necessitam, né, pessoas com idades mais avançadas, principalmente que, por exemplo, ele era mais voltado na época da Covid, com pessoas que vieram com sequelas da Covid. Então, ele consegue fazer monitoramento de eletrocardiograma, saturação, né, e tudo isso é vinculado a um aplicativo. Ele é vinculado a um aplicativo no qual ele consegue se comunicar com o médico. Ou seja, o Antônio, ele tem, problemas cardíacos e frequentemente ele monitora a frequência dele. E tudo isso é automaticamente, simultaneamente levado para o aplicativo. Nesse aplicativo eu tenho acesso e o meu médico tem acesso ao meu aplicativo. Então, por exemplo, fala, Antônio, esse teu batimento, a sua saturação não está boa. Então ele te manda uma notificação para te comparecer ali, né, marcar um horário, agendar para te poder ir ao médico. Então, por exemplo, tudo isso era pesquisa, tudo isso é pequeno, é uma coisa pequena. Então, montar um protótipo, a gente começou com sensores, começou com uma caixinha, começou com eletrodos pequenos, porque você sabe quando você vai fazer um eletrocardiograma, X sensores que eles colocam em você, nossa, era só 3. Então, tudo isso era pequeno, são coisas, é pesquisa, é coisa que você vai ali treinando. O aplicativo também foi pequeno. E a gente foi desenvolvendo esse PAI, que aos poucos a gente foi tendo resultados. Porque a gente, cara, não é só um protótipo, não é só um aplicativo, isso pode ajudar muito. E a gente pegou e submeteu para 2 congressos. A gente submeteu para um congresso de automação e para em informática na saúde. Então, a gente foi aceito para esses 2 congressos. Lá dentro, a gente teve experiências incríveis, porque eu e um amigo meu, que desenvolve o PAI aqui comigo, o João, a gente viu que a gente era os mais novos e que a gente estava com ideias ali que podia até, virar uma startup, quem sabe. Então, a gente foi vendo que o PAI, né, era uma coisa pequena, mas que estava crescendo ali a nossa cabecinha, estava desenvolvendo a nossa cabeça. E aí esse mesmo orientador viu que a gente estava dando bastante resultado, viu que a gente estava, por exemplo, aprendendo a programar, a gente estava aprendendo mexer em plaquinha de circuitos, né, de sensores. Falou, cara, da vida. Vocês, uma ESP, cara, vocês têm futuro, vocês têm resultado. Bora fazer um P&D, a gente estava ali, acho que no 5º, 6º período, bora fazer um P&D. E aí chegou essa promessa do P&D, né? Então foi do mesmo orientador do PAI? Mesmo orientador. Legal. Então ele foi vendo o nosso crescimento. A gente não sabia, a gente era técnico, a gente sabia o básico, né? Então ele apareceu esse PAI que era só uma pesquisa. Começou com uma pesquisa. Despretensiosa. E a gente foi crescendo com essa pesquisa, né? A gente foi aprendendo a desenvolver, a gente foi aprendendo a escrever artigos, tudo sozinhos. Aprendendo a escrever artigos, foi implementando mais ideias. Tipo, cara, além de fazer isso, por que, ele não pode mandar um e-mail, ele não pode atender toda uma unidade de saúde? Já estava com a mão na massa ali. Isso, a gente foi, por que a gente não vai crescendo cada vez mais e tal? E a gente foi crescendo, nosso orientador foi vendo e falou assim, chega de PAI para vocês. Chega de pensar pequeno, bora para um P&D. E aí a gente começou com P&D. Aí ele falou, olha, o P&D não é mais pesquisa não, é pesquisa, mas é desenvolvimento, agora vocês vão ter que botar a mão na massa. Aí o João também é da tua equipe. O João também é da minha equipe, só que o João ele é mais da parte de comunicação, né? Uhum. Ele fica mais na área da comunicação e também ele cuida mais da parte de cronogramas. Por exemplo, aí que tá, o PAI que não tinha esse do cronograma. Todo dia, ou então toda semana, tu tem entrega de um trabalho. Tem os relatórios, né? Que você sabe. Tem os relatórios, mas os relatórios é você que controla. Por exemplo, eu fiz isso, então vou escrever o que eu fiz. Lá não. Lá, por exemplo, você tem que entregar tal atividade tal dia. Então você tem que cumprir ali. Por exemplo, eu tô na EST, ponto facultativo, feriado, sábado, domingo e tava lá ontem. Inclusive, hoje eu fui lá te buscar para vir para cá, tu tava lá no laboratório também. Tava no laboratório, então eu não tem dia para estar lá, entendeu? A gente tá lá, tá no meu contrato 4 horas por dia, mas sei lá, tô lá todo dia, se der. A gente não tem horário. Porque a gente tem que entregar. Tem que mostrar que o projeto valeu a pena. Tem que mostrar resultado. Eventualmente renovar, né? E conseguir a bolsa de novo. E como eu falei, é meu estágio também, né? Então tem que ter uma dedicação lá. Eu tenho que mostrar resultado. Tem uma motivação a mais aí. E é muito legal também, porque o P&D fez a gente abrir muitos olhos. Porque, por exemplo, uma coisa você está tendo aula todo dia. Você, sei lá, isso é um CLP. CLP faz isso. Essa programação faz aquilo. Agora, você ver, você fazer, você cria mais gosto pelo seu curso, né? Você vai se identificando ali. Eu queria abrir um parêntese aqui, porque eu acho que ela já falou isso umas 3 vezes e eu não sei o que é um CLP. Vai ter curiosidade. CLP é um controlador lógico programável que, por exemplo, você coloca ali as entradas e consegue controlar as saídas. É isso. Por exemplo, todas as entradas
Por exemplo, esse sistema aqui está dentro de um CLP. Aí o nosso responsável ali está controlando as saídas dele. Essa aqui vai acender tal hora, essa aqui vai acender tal hora, tal momento, entendeu? Ah, tá bom. É um controle que a gente tem. Bateu uma curiosidade, sim, porque ela falou algumas vezes Isso pra gente é sexto ou sétimo período. Não cheguei lá ainda. Mas vai chegar, relaxa. Um outro ponto interessante aí da conversa que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais é sobre essa questão assim, vamos lá. O teu país que foi um sistema, digamos, de acompanhamento médico, né, como para ser vendido diretamente não vendido, mas que atenda a necessidade, enfim, do consumidor na ponta, né, das pessoas diretamente. Não é, digamos, um equipamento que a indústria vai usar para aumentar a produtividade, como foi o caso lá do P&D. E é interessante ver essas duas vertentes, né, se abrindo, que acho que é muito comum vários cursos da engenharia assim tendo essa mudança assim, né, que a gente não trabalha agora mais só para indústria. A indústria não é mais o nosso único local de trabalho, assim. Entendeu? Está desenvolvendo coisas já para ajudar as pessoas dentro da área dela, sem fugir para a química. A gente também tem um pouco de contato com isso. E o que você acha disso? Cara, é como eu falei, né? O controle, a área de gerente de controle ambiental está crescendo muito. Então, a gente consegue ali atender a diversas demandas. Tanto mesmo no polo industrial, que é uma coisa que a gente tem aqui em Manaus, como, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, dentro de casa. Então, é isso que a gente gosta. A gente vê que o nosso curso está chegando em diversos locais e ajudando diversas pessoas. Até mesmo a gente, né? Então, eu acho isso muito interessante. Por exemplo, minha paixão nunca foi saúde. Mas era do meu amigo, do João Vitor. Por isso que eu fiquei na área do aplicativo. E ele não, queria ficar ali na parte do monitoramento, queria ver se as ondas estavam certas, queria ver se o negócio estava funcionando mesmo. E por mim, isso ia ser só mais um sinal médico. Só que quando a gente viu isso funcionando na prática, a gente, por exemplo, a gente precisava de pessoas para fazer os testes, né? A gente via que, por exemplo, a gente tem amigo que tem problemas cardíacos e realmente estava funcionando e atendendo, isso foi me fazendo meus olhos mudar. Tipo, engenharia de controle e automação, eu não vou só trabalhar no distrito. Eu posso, por exemplo, seguir uma coisa que eu quero, a linha da pesquisa, né? Voltar para a UEA para ser, quem sabe, uma docente e uma pesquisadora e ajudar ali diversas pessoas. Então, é uma coisa muito legal que faz a gente abrir os olhos, entendeu? É uma coisa que, por exemplo, eu acredito que diversas áreas, não só engenharia de controle, ele pode chegar ali a diversos setores, não só o polo industrial de Manaus, né? Então... Sim, é bom, né, ampliar o horizonte. Exatamente. E que outras áreas, além assim, de uma aplicação da saúde, que tipo de outras aplicações você vê que vai mais ou menos nesse rumo? Assim, não é diretamente para o distrito, mas tem algo a ver com o meu conhecimento ali, que eu aprendi na faculdade, que eu posso desenvolver. E que pode ser uma tendência assim, no futuro. Cara, eu acredito que em diversas. Por exemplo, na economia. A gente consegue levar o controle para a economia, né? A gente pode ali criar, um aplicativo de controle de gastos e meu economista, meu orientador ali ficar olhando assim, nossa, já deu, né? Esses gastos aí, um controle. Na educação, uma coisa que a gente queria muito levar o controle para a educação, sei lá, criar... Já existe, né? Já existe, por exemplo, louças inteligentes, já existe ambientes inteligentes com o qual a pessoa consegue aprender. O que mais? Na área ambiental também. Sim, muito. Né? Então, acho que o controle ele consegue chegar em qualquer... Na área da educação, tem um professor lá da ESH, o Fabinho. Ele participa... Porque tem uma colega minha que ela também faz parte de um projeto de extensão que chama Escola Humanizada de Aplicação, da UEA. Aí tem a salinha da Química, claro, e tem a salinha o laboratório de Física lá do Fabiano. Lá eu lembro que quando eu fui lá uma vez ajudar a Dani, e o Fabiano estava mexendo com uns robozinhos assim, justamente para fim educacional, justamente para levar para ensinar básico assim de robótica para criancinha, para incentivar, sabe? Por exemplo, a gente tem um amigo que criou tipo um carrinho educativo para criança. Um carrinho educativo? Era um carrinho. Vamos supor que não lembro mais, era um carrinho de Lego. Botava o telefone, era tipo um carrinho interativo para crianças que, por exemplo, precisava desenvolver
engatinhar, andar, que tinham dificuldades nesse processo. E aí era um carrinho interativo que estimulava a criança a começar a dar os primeiros engateamentos, a andar. Correr atrás do carrinho. Correr atrás do carrinho. A querer, sei lá, mexer, montar, desmontar. Sim, entendeu? sim. Então isso é muito legal, né, do nosso curso, assim. Que muita gente, por exemplo, nunca para ver, né? Tipo, muita gente pensa, vai só tirar emprego de diversas pessoas. Como a gente é julgado no nosso PD por tirar o emprego das senhoras que faziam etiquetagens. Mas elas vão continuar lá. Elas só não vão continuar no setor que elas faziam. Por exemplo, querendo ou não, um robô não pode tirar um serviço de uma pessoa 100%. Não, integralmente. Elas vão continuar lá na parte de controle das bandejas. Elas vão continuar fazendo a leitura das bandejas antes de alimentar ali, né, a célula que a gente tem para o robô fazer a operação dele. Então, querendo ou não tira 100% a atividade humana, o controle, né? Porque muita gente pensa nisso. O futuro não vai ser só robô, ainda vai ter humanos operando. Mas ele ajuda muito. É uma discussão interessante, né? Ver como é que essa mudança está vindo aí de robôs que podem substituir, não substituir, mas enfim, realizar tarefas né, um pouco mais simples. Então, meio que obriga você a realocar aquelas pessoas de alguma forma, né, na empresa, talvez fazer que elas passem por algum tipo de treinamento, especialização, para que elas possam ser reabsorvidas ou até interagir com aquele robô ali e trabalhar juntos na produção. O que você vê no futuro, assim, quanto a isso? Chat GPT e tal, polêmica da IA. Cara, a gente tem muito, né? A gente tem muito avanço já. Se a gente for olhar, sei lá, uns 5 anos atrás, não tinha tanto avanço, né? O chat, o que mais que a gente tem hoje que a gente não tinha antigamente? Uber, sei lá. Tem muito avanço da tecnologia hoje em dia. Então, acho que se a gente continuar nessa linha daqui para o futuro, que a gente não venha se perder também, né? Porque, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, com o chat GPT, a gente chega a querer se limitar, né? Algumas coisas, não sei se vocês não... Tem muita gente... Já vi muita gente que se perde muito. Gente querendo responder questão de prova com o chat GPT. Por exemplo... Né? Então, tipo, eu acredito... Não julgo, faria também, né? Acho que, não sei, acho que com a tecnologia e com o futuro mais avançado, que a gente também não venha se perder, né? Querendo ou não. Porque vai estar fácil, tá mais facilitado, assim, as coisas. Mas também que a gente venha ter cabeça, eu acredito que isso. E aí, trazendo um assunto polêmico, você acha que a faculdade está preparando a gente para lidar com essa dimensão humana do avanço tecnológico? Cara... O que falta pra gente? Falta muita coisa. Falta maturidade, eu acho. Falta maturidade. Falta também capacitação, sim, não só da universidade, mas de diversas, da escola, trabalho, não sei. Mas eu acho que a gente tem que ter essa capacitação, essa maturidade, sim, para enfrentar o que está vindo aí na frente, né? Que vai facilitar a nossa vida, mas também a gente não pode se acomodar. Eu achei engraçado especificamente essa parte da inteligência artificial, né? Porque é recente nessa discussão. Quer dizer, recentemente tem ganhado muito mais notoriedade, né? E tá aquela polêmica assim de gente dizendo que não tem nada a ver, é natural, um desenvolvimento natural, e gente dizendo que não, olha só, a gente tem que dar uma freada nisso porque já está demais, a gente não está conseguindo acompanhar. Inclusive alguns pesquisadores da área mesmo chegaram e falaram, não, vamos parar um tempo, eu acho que era 1 ano, parece, sem avançar na IA, e voltar para o básico, estudar assim, para aqueles preceitos mesmo assim de a humanidade por trás disso, né? Que tipo de avanço a gente pode considerar ético, que tipo de avanço já ultrapassa algum tipo de limite, e como é que a gente faz para controlar isso? Acho que o medo em geral é o controle, né? Como é que a gente faz para segurar isso aí e pedir que uma Matrix surja, por exemplo? Cara, boa pergunta. Eu concordo que tá evoluindo demais, né? Mas lembra quando a gente era criança, a gente esperava, sei lá, carros voadores em 2030? Né? Pois a gente esperava que tivesse evoluído muito mais. Transformers, né? Mas aí evoluiu, só que... Evoluiu um pouco, né? E olha só, com essa pequena evolução já tá gerando tudo isso. Imagina se a gente tivesse evoluído tudo isso, né? Como seria o pensamento de várias pessoas? Então, eu não sei. Eu acho que também tem muitas pessoas que não permitem evoluir. Também. Interessante. Que não querem ainda, tipo, meio que se enquadrar ou adentrar dentro da tecnologia, dentro do mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que é meio que rejeitar a mudança por ser uma mudança. Isso. Tem gente que ainda prefere ficar naquele pensamento antigo, né? Não sei. Etiquetando
memória Manualmente. manualmente por 5 minutos. com medo de um robô, quem sabe, pegar a memória e identificar ela. Não sei. Então, tem gente que se limita muito, eu acho. Então, eu não gosto muito de falar isso porque eu acredito que vai da cabeça de cada um. Eu acredito que a gente está evoluindo, né? Que a gente está ali, mas que a gente tem que ter a maturidade e também estar capacitado aí para enfrentar o que está vindo pela frente. Mas tem gente que não apoia, né? A ideia. Vocês apoiam? Eu sou do time de que vai acontecer, é inevitável. Então, se já que é uma realidade, vamos tentar nos preparar, né, para isso. Então, acho que tentar bater de frente, segurar, acho que não adianta muito. É meio... Não é nem que seja certo ou errado, eu acho que não adianta. Porque a mudança vai estar acontecendo, né? Então, é aquele da gente saber lidar com tudo que está acontecendo e trabalhando em cima disso também, né? Buscar se enquadrar, né? Ao que está acontecendo. E não tem como parar, né? Acho que a gente meio que fugiu um pouco do foco do Ah. P&D, assim. Não, somos pesquisadores, né? Um papo meio dark, estamos né? sendo ali. Ficou uma parada Né? meio... A gente está Sim, estudando isso, para né? isso. Até então, aonde que a pessoa ia imaginar receber o diagnóstico dela pelo celular, né? Hoje em dia ela... Pois é, isso eu achei interessante, né? Você tem essa tendência da gente querer evitar, assim, ter que ir ao médico para resolver coisas que, poderia estar resolvendo em casa ou diagnosticando. Mas, tipo, um dos focos do nosso trabalho era justamente não tirar o médico do foco. Né? Em nenhum momento o nosso sistema ele busca tirar o médico como... Ele está participando ali. Isso, ele está participando. Se deslocar remotamente, por exemplo. Ele está te acompanhando pela uma coisa que a maioria da população tem hoje, que é um celular, né? Um aplicativo. Então, ele está ali te acompanhando remotamente. Porque, por exemplo, as pessoas pensam, o aplicativo ou então a inteligência artificial que vai te dar o diagnóstico. Não, a gente nunca quis isso. A gente sempre quis trabalhar em conjunto com o médico. Porque, querendo ou não, é o certo, né? Precisa da interpretação do médico. Exatamente. Né? Exatamente. Eu lembro que, eu acho que foi ano passado, teve um evento da FAPEAM que um docente foi apresentar um projeto que estava sendo... Uma pesquisa, né, que estava sendo desenvolvida, que era semelhante ao seu país, mas era a respeito de, se não me engano, era controle de virose, malária, dengue, alguma coisa assim, no interior, que fazia parecido com isso, só que não era... O teu parece que tu usava o sensor mesmo, né? A gente usa sensores. O dele, eu lembro que era basicamente realizava um pré-diagnóstico, mas ainda assim... mesmo com toda a parte da programação, toda a parte da automação do processo, ele ainda também não tinha tirado o médico do final do processo. Então, interessante. Lembrei dele. Tem um caminho diferente, mas no final... Sim, um caminho diferente, mas tinha esse do mesmo cuidado, jeito né? não tirava, se preocupava em não tirar a parte humana do processo. Eu acho isso também muito, muito importante, né? Porque, por exemplo... Um dos critérios que a gente foi avaliado quando a gente apresentou a final, né, do PAIC foi justamente isso. A pergunta foi feita, vocês querem substituir um médico? Vocês pretendem tirar essa função? A gente, não, né, em nenhum momento. A gente quer trabalhar em conjunto com o médico, ajudar, facilitar ali o médico, e não só o médico, mas também o paciente. Por exemplo, se um paciente com problema cardíaco, até ele chegar, até ele descobrir que ele está com problema, vamos supor que ele é da rede pública, olha só. Né? Então, seria muito mais vantajoso ele descobrir ou estar sendo acompanhado antes, né? De caso aconteça algo pior. Então, esse foi o nosso objetivo do nosso trabalho. Garantir ali, com precaução, um risco que o paciente ali está sofrendo, está ocorrendo ali. Bom, e para mudar um pouco a discussão, voltando mais para o P&D. Da minha curta experiência no mundo do P&D, eu percebi que, como você chegou a comentar, né? Tem a questão da pesquisa, tem o trabalho técnico, mas também tem todo um lado profissional em volta. Faz parte do trabalho você
um dos pontos que era essencial, assim, isso para quem já... Normalmente eram alunos que já tinham mais alguma experiência com esse tipo de projeto e que assumiam esse papel de meio que diretor de projeto, assim, sabe? Coordenar a equipe, fazer o acompanhamento. E que hoje é uma coisa que está sendo muito valorizada, né, no currículo para quem vai trabalhar, né, no mundo corporativo. E às vezes até como para alguns tipos de vagas é até um pré-requisito, digamos assim, né? Você ter essa experiência de gestão de projetos. Você chegou a trabalhar nessa parte ou próximo de alguém que trabalhou com isso? Tipo de gestão mesmo do projeto? Cara, no começo, o pai dele começa sem nada, né? O projeto começou sem nada. Então, no começo, a gente teve que designar algumas funções, algumas tarefas e ver realmente como o projeto ia andar. E nessa parte... Eu gosto do improviso. E nessa parte foi quando eu e esse meu amigo, o João Vitor, a gente ficou designado a estudar o fluxograma do movimento de operação. Como esse fluxo ia ocorrer para a gente conseguir bater o tempo. Porque tudo é estudado, né? Como eu vou bater esse tempo de 6 segundos se o robô faz um trajeto maior ou tão menor? Então, a gente ficou nessa parte justamente isso. Então, tudo tinha que ocorrer em função do que a gente estava fazendo. As pessoas tinham que respeitar aquele fluxo. Não sei se você está entendendo. Entendi. Entendeu? Meio que alinhar o tempo, né? Se eu reduzir o tempo dessa etapa, eu vou ter que... Isso. Então, por exemplo, as pessoas... Luana, se a gente colocar... Eles sempre perguntavam. Tipo, Luana, se a gente mudar isso aqui, ou João, se a gente fizer isso aqui, a gente pode? A gente vai atrapalhar o andamento? Então, era como meio que... Fazer a rota mais rápida. Então era meio que... autoridade, né? Então era como se fosse isso. E o nosso grupo, querendo ou não, é um grupo... somos amigos. A gente tem os coordenadores, os gestores, a gente tem os chefes, que a gente chama. Mas a gente tem um grupo de amigos, então a gente respeita muito a atividade um do outro. Então, eu acho que isso muda muito no P&D, porque faz o P&D andar. Tem P&D que, por exemplo, eu não concordo com essa tua ideia, então não vou fazer. Quando começa a briga de ego, né? Dificilmente vai pra frente. Isso. Então, já pensou, por exemplo, se eles não seguissem, por exemplo, o fluxo que a gente estudou para fazer? O projeto não ia bater os 6 e os alguns quebrados que está batendo hoje, a gente precisa reduzir alguns milésimos. Então, eu acredito que tem que ter esse respeito, né? Tem que ter essa hierarquia, mas que a gente tem que estar ali trabalhando em conjunto. Porque, querendo ou não, a gente somos um grupo que vai ter que entregar essa atividade. No nosso P&D, nós somos 2 times. Tem o time de controle e tem o time da computação. Então, essa junção agora está vindo agora. Então, a gente percebe que quando a gente trabalha separado, com ideias e gestores diferentes, não vai juntar e vai ser perfeito. Então, a gente está... Claro, então é justamente isso. Então, agora que a gente está se juntando, a gente está vendo que, por exemplo, agora que o robô está ali, a operação está ali, agora que está vindo a parte de IA para fazer a interface do monitoramento, né, do operador, então está vendo ali que as ideias têm que bater também. Então, por exemplo, se eu falar, não concordo com isso, não tem como fazer isso. A gente é um time, né? Então, acho que a gente obedece, né? Os nossos gestores, a gente bate de cabeça com eles, é isso que está fazendo o nosso P&D andar, graças a Deus. É um exercício de maturidade, né? Também. E graças a Deus, os orientadores, eles escolheram pessoas assim, que davam resultados, né? Que eles... Imagina levar um chato para entender que... não quero que seja assim, pronto. Tem, né? Mas a gente respeita. Eita! É porque são pessoas, né? Então, em todo lugar tem pessoas e pessoas. Então, a gente respeita e... Consegue trabalhar junto. A gente fala, mas eu acho que se melhorar isso aqui, dá melhor. Aí, a pessoa... Não, mas depois ela faz. Então, tá certo. O importante é que faça, né? O importante é que a gente realmente esteja com a mesma mente. Querendo que o projeto saia do papel e funcione. Falando a mesma língua. Mesma linguagem. Eu acho que já tá um tempo bom, assim, do episódio. A gente conseguiu abordar, eu acho que bem, assim, sobre como é que foi o andamento, como é que funciona a pesquisa e desenvolvimento. Então, queria que a Luna desse alguma última fala, assim, sobre tudo. Tudo? Uma última fala. Tu falou que tem muito calouro que assiste e busca, né? Isso. Porque, querendo ou não, por exemplo, a gente estuda o dia todo. Né? Resumindo, a gente estuda o dia todo e a gente quer sempre ter uma renda dentro da faculdade. Né? Ou então quer abranger o conhecimento que a gente aprende dentro da sala de aula. Então, por exemplo, os projetos de pesquisa da EST são maravilhosos. São maravilhosos. E, eu acho que se a pessoa buscar, se a pessoa demonstrar interesse, se a pessoa for atrás, ela consegue.
né? Tipo, por exemplo, apareceu o PAIC e depois o PAID. Então, eu acredito que foram 2 experiências que eu tô tendo, que eu tive, que abriram a minha mente, que mostraram o que realmente eu faço no meu curso, né? O que o curso de controle e automação faz. Eu acredito que, por exemplo, para os calouros, para quem está vendo, isso são oportunidades que, quando aparecerem, elas têm que abraçar, têm que mostrar resultados, que vai aumentando aí o nível, né? É aquela mesma tecla que a gente sempre toca, acaba que a gente sempre toca em todo episódio, que a universidade abre muita porta, mas a gente também tem que saber tem que ir atrás. E é para isso que estamos aqui. Exatamente. Estamos aqui no ToraCast. Então, mostrar aí, buscar, sabe, se você, por exemplo, se a pessoa tem uma ideia, buscar aí um professor que você tem afinidade, buscar um professor que você vê que tem bastante capacitação ou foco na área que você quer, buscar o professor, mostrar a sua ideia e ir atrás de desenvolver, né? Vai que vira uma startup aí, né? Virar uma startup aí. Um PAIC que virou P&D, daqui a pouco pode... Vai que vira uma patente aí. Pois é. Gatinho. Posso quebrar a cara daquele menino aí. Então é isso, Guilherme. Tem alguma coisa que acrescentar? Não só agradecer a Luana por dar esse papo maravilhoso com a gente. Deu pra gente aprender muito, assim... A gente que é de química é um bicho meio bitolado, a gente não conhece muita gente lá dentro, então é sempre interessante ter gente de outros cursos aqui e mostrando um pouco da rotina, que é a visão que você tem para a sua área. Eu acho sempre isso muito fascinante. E você mostrou que entende bastante da área que você trabalha e tem bastante visão assim, do mundo à sua volta e do que está acontecendo nesse meio. E acho muito legal da sua parte levar isso para quem está nos assistindo e começando a... Enfim, né? O que eu faço da minha vida dentro da universidade? Acaba que essa é a nossa missão aqui. E, bom, é isso. Eu espero que quem está assistindo aí tenha gostado. Espera mais aí. Então, obrigado, Luana. Obrigado quem está assistindo. Tchau, tchau.